Escute audiolivro anytime, anywhere. www.audiolivro.com.br. Olá, eu sou Alexandre Maza, professor mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. Eu desenvolvi um projeto pioneiro de ensino do direito, utilizando a memória auditiva e a música como instrumentos imbatíveis de assimilação da matéria. Inicialmente lancei 2 audiolivros que eu tenho certeza que você conhece. Um de direito tributário e outro de direito administrativo. Eles são um tremendo sucesso. Milhares de pessoas aprenderam a gostar de tributário e administrativo, conseguindo vencer no exame da OAB e também nos mais exigentes concursos públicos do Brasil. Agora, o projeto está sendo ampliado com o lançamento de audiolivros de todas as outras matérias. Cada novo audiolivro foi desenvolvido com a colaboração de professores especializados na área. Eu me encarreguei pessoalmente de adaptar a forma do texto e de fazer a narração, para garantir a mesma qualidade e eficiência que determinaram o sucesso dos meus audiolivros. O objetivo continua o mesmo, pois eu preciso que você passe. E conto com a sua ajuda para divulgar o meu trabalho aos seus amigos e conhecidos. Não se esqueça também de acessar o meu site www.sitedomasa.com.br. Maza se escreve M-A-Z-Z-A. Nele você encontrará mais músicas, simulados, artigos exclusivos e minhas charges. Basta acessar, fazer o seu cadastro gratuitamente e usar à vontade. Precisando entrar em contato comigo, use o próprio site, clicando no botão Contato, na página inicial, e eu responderei imediatamente. Lembre-se, www.sitedomasa.com.br. Obrigado pela confiança e bons estudos. Persecução penal. O Estado, por meio do inquérito policial, inicia a persecução penal, dividida em 2 fases bem distintas: o inquérito policial e a ação penal. Vamos começar pelo inquérito. Inquérito policial. Exercido pela autoridade policial, o inquérito é disciplinado nos artigos de 4º ao 23 do Código de Processo Penal. Importante. Sobre toda atividade policial, o Ministério Público exerce controle externo, conforme dispõe o artigo 129, inciso 7 da Constituição. Observação. A doutrina reconhece algumas modalidades de inquéritos extrapoliciais, como o inquérito policial militar, as CPIs e o inquérito civil público, que antecede a ação civil pública. O inquérito policial é procedimento administrativo, não é processo, hein? Convém lembrar que a realização do inquérito não é obrigatória para a propositura da ação penal, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Características do inquérito policial. O inquérito policial possui 5 características. Número 1. É inquisitorial, pois não tem contraditório. O investigado não está sendo acusado, mas é mero objeto de investigação. 2. O inquérito é formal, pois as peças do inquérito policial devem ser escritas ou datilografadas. 3. O inquérito é sigiloso. Isso porque é necessário sigilo para a elucidação dos fatos. Muitas vezes, a divulgação atrapalha a investigação. 4. É discricionário. Quer dizer, não tem rito próprio. A autoridade policial conduz as investigações de forma que achar melhor. E número 5 é preparatório para eventual ação penal.
e guarde uma música sobre isso. O inquérito é formal, sigiloso, inquisitorial, discricionário, preparatório. Sigiloso, inquisitorial, discricionário, preparatório. Sigiloso, inquisitorial. Polícia Judiciária, Civil e Federal. As polícias civil e federal conduzem as investigações conforme o artigo 144 da Constituição Federal. Na ação penal de iniciativa privada e na pública condicionada à representação, o inquérito policial só pode ser instaurado se houver requerimento, de acordo com o artigo 5º, parágrafos 4º e 5º do Código de Processo Penal. E atenção, indiciado é o quase réu, o indivíduo apontado como autor do crime. Prazos para a conclusão do inquérito policial. Para a Polícia Civil, no caso de indiciado preso, o prazo é de 10 dias, mas para indiciado solto é de 30 dias. Já para a Polícia Federal, no caso de indiciado preso, o prazo para a conclusão do inquérito é de 15 dias e para o indiciado solto, 30 dias. E, por fim, no caso da lei de entorpecentes, o prazo será de 30 dias para o acusado preso e de 90 dias para o acusado solto. E tem música. Na Polícia Civil, 10 dias para o indiciado preso em 30 dias. Pro indiciado solto tem que concluir inquérito. Na Polícia Federal, 15 dias pro indiciado preso e em 30 dias pro indiciado solto tem que concluir inquérito. No caso de entorpecentes, 30 dias pro acusado preso e em 90 dias pro acusado solto tem que concluir inquérito. O inquérito policial é encerrado por meio de relatório. Os autos, então, são encaminhados ao Ministério Público, que poderá, letra A, oferecer denúncia, letra B, requisitar diligências, ou letra C, opinar pelo arquivamento. Nesta última hipótese, se o juiz discordar do arquivamento, os autos são remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá se concorda ou discorda do juiz. Caso o Procurador-Geral entenda ser caso de arquivamento, o juiz estará obrigado a arquivar. Do arquivamento dos autos do inquérito policial não cabe recurso. No procedimento da Lei 9.099, ou seja, nos juizados especiais, não existe inquérito policial, mas termo circunstanciado. Do indeferimento de instauração de inquérito policial, cabe recurso ao Secretário de Segurança Pública. Ação penal. A ação penal está prevista nos artigos de 24 a 62 do Código de Processo Penal. O início da ação penal ocorre com o simples oferecimento da denúncia. A ação penal pode ser pública, privada ou privada subsidiária da pública. Número 1. Ação penal pública.
A peça inicial da ação penal pública é a denúncia. O prazo para oferecimento da denúncia, de acordo com o artigo 46 do Código de Processo Penal, será de 5 dias para o indiciado preso e 15 dias para o indiciado solto. Na lei de entorpecentes, o prazo é de 10 dias. Já na lei de imprensa, o prazo para oferecimento da denúncia é de 10 dias. E sobre isso também tem uma musiquinha. A peça inicial da ação penal pública é a denúncia. Em 5 dias pro indiciado preso e 15 dias para quem está solto. Mas na lei de entorpecentes e de imprensa, o prazo é de só 10 dias. É importante ressaltar que tais prazos são impróprios, ou seja, não se sujeitam à preclusão temporal. E atenção! A ação penal é, via de regra, pública incondicionada. Excepcionalmente, a ação pública estará condicionada à representação do ofendido. Sobre o prazo para a representação. Em regra, é de 6 meses, mas na lei de imprensa será de apenas 3 meses. A representação exige poderes especiais, de acordo com o artigo 44 do Código de Processo Penal, e pode ser dirigida ao juiz, ao Ministério Público ou ao delegado. A ação pública condicionada à requisição ministerial está prevista no artigo 24 do Código de Processo Penal e no artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal. A requisição não tem prazo, pois é um ato político. Número 2. Ação penal privada ou de iniciativa privada. A peça inicial da ação penal de iniciativa privada é a queixa-crime, que deverá ser intentada no prazo de 6 meses, a partir da data do conhecimento da autoria do crime ou dentro de 3 meses para os crimes da lei de imprensa. Número 3. Ação penal privada subsidiária da pública. Poderá ser intentada queixa-crime subsidiária no caso de inércia do Ministério Público. Quanto aos prazos decadenciais, serão em regra de 6 meses. Para os crimes da lei de imprensa, o prazo é de 3 meses. Prisões cautelares. As prisões cautelares são também conhecidas como processuais ou provisórias. Vamos estudar a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, a prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível e a prisão especial. Número 1. Prisão em flagrante. Qualquer do povo poderá e os agentes policiais deverão prender qualquer pessoa em flagrante delito. Vamos estudar alguns tipos de flagrante. Letra A. Flagrante prorrogado. Está previsto na Lei das Organizações Criminosas e na Lei de Entorpecentes. A prisão em flagrante pode ser prorrogada, sem que isto configure o crime de prevaricação. Ou seja, os policiais infiltrados, autorizados judicialmente, podem retardar a prisão em flagrante para o momento mais oportuno para as investigações. Letra B. Flagrante perfeito.
ocorre quando o agente está em pleno desenvolvimento dos atos executórios ou quando acabou de concluir a prática delituosa. Letra C. Flagrante imperfeito. Aqui, o agente consegue fugir. Não é preso no local do crime, porém existe perseguição. Para a doutrina, trata-se de um quase flagrante. E atenção! A perseguição pode demorar horas ou até dias, desde que tenha iniciado logo após a prática do crime. Letra D. Flagrante presumido ou ficto. Embora não tenha sido perseguido, o agente é encontrado portando instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele o autor do crime. E letra E, flagrante preparado ou provocado. Caracteriza-se pela ausência da vontade livre e espontânea do autor da infração. Trata-se de modalidade de crime impossível, em que um indivíduo provocador, um policial ou um terceiro, induz o agente à prática do crime. Ouça uma música sobre isso. Vamos relembrar os tipos de flagrante. Flagrante prorrogado, flagrante imperfeito e o perfeito. Flagrante presumido e flagrante preparado. Cuidado! Não podem ser presos em flagrante. 1. Diplomatas estrangeiros. 2. O presidente da República. 3. Agente que socorre vítima de acidente de trânsito. E 4. O agente que adquire, guarda, traz consigo drogas para consumo pessoal. Ao contrário, podem ser presos em flagrante, mas somente por crimes inafiançáveis. Os membros do Congresso Nacional, os deputados estaduais e também magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Número 2. Prisão preventiva. A prisão preventiva está prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal. Tem cabimento durante o inquérito ou no curso do processo. Pode ser requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou ainda decretada de ofício pelo juiz. Os requisitos da prisão preventiva são: letra A, prova de existência do crime e letra B, indícios de autoria. Hipóteses de cabimento da prisão preventiva. São 4. Letra A, garantia da ordem pública. Exemplo, impedir que o agente solto continue a delinquir. Letra B, conveniência da instrução criminal. Por exemplo, para impedir que o agente ameace as testemunhas. Letra C. Aplicação da lei penal. Para garantir a futura execução de eventual sanção penal, por exemplo, para evitar fuga do agente. Letra D. Garantia da ordem econômica. Hipótese inserida pela Lei 8.884 de 94. A prisão preventiva somente se admite nos crimes dolosos, punidos com reclusão. Para os crimes punidos com detenção, só caberá prisão preventiva se o réu for vadio ou de identidade duvidosa. Número 3. Prisão temporária.
A base legal da prisão temporária é a Lei 7.960, de 1989. Só pode ser decretada em fase de inquérito policial e nas hipóteses do artigo 1º da mencionada lei, que são casos de crimes graves. Não pode ser decretada prisão temporária de ofício pelo juiz. O prazo é de 5 dias, prorrogáveis por igual período. Na lei de crimes hediondos, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Requisitos para a decretação da prisão temporária. Os requisitos são 3. Caráter imprescindível da medida, indiciado sem residência fixa e suspeito ou indiciado por um dos crimes previstos nas mencionadas leis. Número 4. Prisão em decorrência de sentença condenatória recorrível. Essa prisão constitui efeito da sentença condenatória, previsto no artigo 594 do Código de Processo Penal. Porém, não será imposta se o réu for primário e de bons antecedentes. E número 5. Prisão especial. A prisão especial representa a verdadeira garantia antes do trânsito em julgado da sentença, favorecendo algumas pessoas, como diplomatas, jurados e magistrados, que ficarão em local distinto da prisão comum, enquanto não houver condenação definitiva. Princípios do processo penal. O processo penal possui basicamente 7 princípios. Letra A. Princípio da verdade real. O juiz deve investigar a realidade dos fatos e, para isso, poderá valer-se de diligências, oitiva de testemunhas, etc., conforme artigos 156 a 209 do Código de Processo Penal. Contraditório. A cada ato produzido por uma das partes, a outra poderá manifestar-se a respeito. Não se aplica o princípio do contraditório à polícia, pois ela não processa e nem julga. Terceiro princípio, letra C, é a iniciativa das partes. O juiz não pode dar início ao processo. Caberá ao Ministério Público e à parte ofendida fazê-lo. Letra D, publicidade. Letra E, devido processo legal. Letra F, inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, tais como interceptações telefônicas, confissões mediante tortura, etc. E o último princípio, letra G, estado ou presunção de inocência. Fontes do direito processual penal. A fonte formal imediata do direito processual penal é a Lei Federal, oriunda do Congresso Nacional, conforme dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Jurisdição. Jurisdição é a função exercida pelo Poder Judiciário, aplicando normas e solucionando litígios. Competência. Competência é a medida da jurisdição. A competência na Constituição Federal será 1. Jurisdição especial nos casos da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e da jurisdição política, manifestada em julgamentos pelo Poder Legislativo. Número 2, jurisdição comum, composta pela Justiça dos Estados,
pela Justiça Federal e pelos juizados especiais. Nos crimes de competência federal, o processo tramitará no local onde o juiz federal exercer a jurisdição. Por exemplo, se alguém comete um crime de alçada federal em um local onde não exista sede da Justiça Federal, por exemplo, em Sertãozinho, aqui em São Paulo, o processo tramitará no local mais próximo da Justiça Federal, o que, no caso de Sertãozinho, é Ribeirão Preto, pois ali é que se encontra o juiz federal que exerce jurisdição em Sertãozinho. Nas infrações de menor potencial ofensivo, o processo tramitará no Juizado Especial Criminal Federal. Quanto às demais hipóteses de jurisdição comum, a competência será da Justiça Comum Estadual. Atenção! Via de regra, o juiz competente para processar e julgar é o do local onde se consumou a infração. Quando for incerta a jurisdição, a competência será fixada por prevenção, nos moldes do parágrafo 3º do artigo 70 do Código de Processo Penal. Nos crimes permanentes, a regra é a mesma, ou seja, o juiz que se antecipar ao outro na prática de qualquer ato relativo ao processo torna-se competente. Se o local da consumação não for conhecido, o processo tramitará pelo local do domicílio ou residência do réu. Provas. Provas são o conjunto de atos praticados com a finalidade de demonstrar certa alegação. Pergunta: Ô Maza, o que é prova vedada? Resposta: prova vedada, de acordo com o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, são aquelas inadmissíveis no processo, desde que obtidas por meios ilícitos. Já se disse antes, a título de exemplo, que são provas ilícitas a interceptação telefônica clandestina e a confissão obtida por meio de tortura. Nesse sentido, afirma o artigo 157 do Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Fatos que independem de prova. Segundo a legislação, independem de prova. Número 1, os fatos notórios, que são aqueles de conhecimento universal. Por exemplo, que o Fernando Henrique foi presidente do Brasil. E, número 2, os fatos intuitivos ou máximas da experiência. Exemplo, não é preciso provar que a chuva torrencial na cidade agrava os congestionamentos, provoca alagamentos, etc. Todos os demais fatos devem ser provados. A prova pode ser pessoal, que é aquela realizada por meio de afirmação, declaração, exemplos, o interrogatório e a declaração das testemunhas. A prova pode ser real, é aquela que decorre do próprio fato, por exemplo, a arma, a lesão, o local. No tocante à forma, a prova pode ser: letra A, pessoal,
que é aquela realizada por meio de afirmações. Letra B, documental, por meio, claro, de documentos. E letra C, material, que são os exames periciais, as coisas apreendidas, etc. Prova emprestada. Prova emprestada é a prova colhida em um processo e juntada em outro. É admitida desde que respeitado o princípio do contraditório. Ônus da prova. De acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, o encargo de provar incumbe a quem alega. Portanto, caberá ao Ministério Público provar o fato criminoso, a autoria, etc. Perícias. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico. As partes não interferem na nomeação dos peritos, de acordo com o artigo 276 do Código de Processo Penal. Somente a autoridade policial ou judiciária poderá nomeá-los. Necropsia. Também conhecida como autópsia ou autopsia, é o exame realizado no cadáver para a determinação da causa mortis. A necropsia é dispensada nos 2 casos previstos no parágrafo único do artigo 162 do Código de Processo Penal. Morte violenta ou quando lesões externas permitam precisar a causa da morte. Exumação. Consiste no desenterramento do cadáver para a realização do exame. Exame de corpo de delito direto. É o exame realizado diretamente no corpo de delito, ou seja, no cadáver, na cama, no piso, etc. Exame de corpo de delito indireto. Na impossibilidade do exame direto, o artigo 167 do Código de Processo Penal permite o corpo de delito indireto por meio de testemunhas. Exames grafotécnicos. São exames comuns nos crimes que envolvem falsidades documentais, para que se comprove, por exemplo, a autoria de uma assinatura ou de qualquer outro escrito. Prova testemunhal. A testemunha, quando chamada, deverá prestar depoimento oralmente, exceto, é claro, quando se tratar de mudo ou surdo-mudo. Depoimento facultativo. Nos termos do artigo 206 do Código de Processo Penal, é facultativo o depoimento das seguintes pessoas. Número 1, ascendente ou descendente. Número 2, afim em linha reta. Número 3, cônjuge, casado ou separado. E número 4, o irmão. Busca e apreensão.
Trata-se de diligência que tem por finalidade a apreensão de bens ou pessoas. Pode ser realizada a qualquer momento, a requerimento das partes, ou de ofício pela autoridade judicial ou policial. Busca domiciliar. Quando fundadas razões autorizarem, será realizada a busca domiciliar para 1. Prender criminosos. 2. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. 3. Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. 4. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de delito ou com a finalidade delituosa. 5. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. 6. Apreender pessoas vítimas de delito. E 7. Colher qualquer elemento de convicção. E atenção! A busca domiciliar será realizada a qualquer hora em 3 casos: por flagrante delito, para prestação de socorro à vítima e com o consentimento do morador. Cuidado! A busca durante o dia e por ordem judicial será realizada das 6 às 18 horas, devendo ser feitas pessoalmente pela autoridade judiciária ou por sua ordem. E vem música aí! A busca domiciliar será feita a qualquer hora por flagrante delito para prestar socorro, se o morador consentir, mas durante o dia, com ordem judicial, só será realizada das 6 às 18. Das 6 às 18. Caso haja recusa do morador no cumprimento da ordem, ou seja, desobediência, a porta será arrombada. Ausente o morador, qualquer vizinho será intimado para assistir à diligência, de acordo com o artigo 245, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Confissão. A confissão, prevista no artigo 200 do Código de Processo Penal, pode ser de 2 espécies. Letra A. Judicial, quando ocorre em juízo. E letra B. Extrajudicial. É a que ocorre durante o inquérito ou fora do processo judicial. Valor da confissão. A confissão não é mais chamada rainha das provas, como já foi um dia. Seu valor probatório não é absoluto. Uma importante característica da confissão é que o acusado pode retratar-se, pode voltar atrás. Observação: confissão ficta ou presumida não existe no processo penal brasileiro. Acariação. Consiste em confrontar depoimentos conflitantes. A acariação pode ser feita entre testemunhas, vítimas ou réus. Pode também ser realizada em fase de inquérito ou na ação penal. Documentos. Conceito legal. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.
Os documentos podem ser dos seguintes tipos. Instrumento. É o documento feito com o propósito de servir no futuro de prova do ato nele mencionado. Instrumento público. É o lavrado por quem esteja investido na função pública, por exemplo, a escritura de um imóvel. Instrumento privado. É aquele formado por particular, exemplo, uma nota promissória. Papéis. De acordo com o Código de Processo Penal, papel é o documento produzido sem a finalidade de servir de prova, podendo até eventualmente exercer tal função. Papéis públicos são os lavrados por oficial público, como as guias de recolhimento, enquanto que papéis particulares são aqueles lavrados por particulares, como uma carta. Quanto à forma, os documentos se dividem em 1. Originais. 2. Cópias. São as reproduções do documento original. Tem duas espécies, o traslado e a certidão. Traslado é a cópia textual daquilo que está escrito no livro de notas, feita por oficial público. Já a certidão trata-se de cópia de determinado instrumento público. A certidão inicia-se sempre da seguinte forma: certifico e dou fé. Procedimentos. Procedimento é a sequência de atos processuais. Conforme o artigo 394 do Código de Processo Penal, o procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. O procedimento será ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. O procedimento sumário é cabível quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Já o procedimento sumaríssimo aplica-se para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. Importante. O procedimento sumaríssimo é aquele previsto na Lei 9.099, os juizados especiais, chamados de GCRIM, para as seguintes infrações. Letra A, contravenções penais. Letra B, crimes apenados somente com multa. Letra C, todos os crimes cuja pena máxima em abstrato, pena prevista em lei, não ultrapasse 2 anos, ou seja, pena máxima em abstrato de até 2 anos. Cumpre ressaltar que pouco importa se o crime é de competência da Justiça Federal ou estadual, bem como se existe procedimento especial previsto em lei. Ainda assim, o procedimento a ser adotado será o sumaríssimo. Procedimentos especiais. O legislador conferiu a algumas infrações penais uma sequência diferenciada de atos processuais, com características próprias, tais como nos crimes de entorpecentes, nos dolosos contra a vida, nos crimes de responsabilidade de funcionários públicos, são eles os chamados procedimentos especiais. Recursos. Número 1. Recurso em sentido estrito, rese. Artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal. O rese é um recurso cabível contra decisões taxativamente elencadas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Em regra, cabe rese contra decisões interlocutórias.
Em 1984, com o advento da Lei de Execução Penal, determinadas decisões sujeitas à rese passaram a ensejar o agravo em execução. De acordo com o Código de Processo Penal, o prazo para interposição é de 5 dias. As razões devem ser apresentadas em 2 dias e as contrarrazões também em 2 dias. No rese, admite-se retratação por parte do juízo a quo, ou seja, o juiz que proferir a decisão impugnada poderá voltar atrás. Mas cuidado! Se o réu for impronunciado ou absolvido sumariamente, caberá apelação. Número 2. Agravo em execução. Previsto no artigo 197 da Lei 7.210 de 84, o agravo em execução será admitido nas hipóteses que ocorram em fase de execução penal. É importante lembrar que os casos previstos nos incisos 8, 9 e 11 do artigo 197 podem ensejar rese ou agravo. Os prazos são os mesmos, ou seja, 5 dias para a interposição, 2 para razões e 2 para contrarrazões. O procedimento a ser adotado é o mesmo do rese. Número 3. Apelação. Trata-se de recurso cabível nas hipóteses do artigo 593 do Código de Processo Penal e no procedimento da Lei 9.099. Também cabe apelação contra a decisão de impronúncia ou absolvição sumária, conforme nova redação do artigo 416 do Código de Processo Penal. De acordo com o artigo 593, inciso 1, caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças condenatórias ou absolutórias de primeira instância. 3A. Apelação da sentença no tribunal do júri. De acordo com o inciso 3 do artigo 593, caberá apelação da sentença do júri desde que a hipótese se amolde a um dos 4 incisos previstos. Porém, ao se apelar de uma sentença do júri, não se pode pleitear absolvição ou condenação, mas um novo julgamento ou a retificação da pena imposta. O prazo para oferecimento das razões é de 8 dias, de acordo com o artigo 600 do Código de Processo Penal. 3B. Apelação na Lei 9.099. Caberá apelação no GCRIM no prazo único de 10 dias contra decisão que rejeitar a denúncia ou queixa-crime. 2. Contra a sentença. E 3. Contra a transação penal. A parte contrária terá o mesmo prazo de 10 dias para apresentar as contrarrazões. Carta testemunhável. A carta testemunhável está prevista nos artigos de 639 a 646 do Código de Processo Penal e será admitida quando o juiz de primeira instância denegar o rese, agravo em execução ou protesto por novo júri, bem como se obstar o seguimento ao tribunal competente. Deverá ser requerida ao escrivão do cartório nas 48 horas seguintes ao despacho denegatório. Posteriormente, o recorrente terá o prazo de 2 dias para apresentar suas razões, e a parte contrária também terá 2 dias para contrarrazões. Número 7. Recurso ordinário constitucional. O ROC é recurso cabível nas hipóteses dos artigos 102 e 105 da Constituição.
caberá ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário a denegação de habeas corpus nos tribunais de segunda instância. O recurso ordinário constitucional, nesta hipótese, tem seu procedimento tratado nos artigos 30 a 32 da Lei 8.038 de 90. Número 8. Recurso extraordinário. É o recurso cabível contra acórdão cujo teor afrontar a Constituição Federal. Porém, é imprescindível que a parte tenha esgotado os demais recursos, conforme súmula 281 do STF. O recurso extraordinário será interposto no prazo de 15 dias. Será cabível ainda que a decisão atacada tiver sido proferida por turma recursal, nos moldes da súmula 640 do STF. O recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões discutidas no caso. Número 9. Recurso especial. Está previsto no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal e aprecia matéria infraconstitucional. Seu procedimento também está previsto no artigo 26 da Lei 8.038 de 90. Porém, ao contrário do recurso extraordinário, o recurso especial não será cabível contra a decisão de turma recursal. E número 10, correição parcial. Caso não haja recurso previsto em lei, os despachos do juiz que acarretarem inversão tumultuária dos atos processuais poderão ser atacados por meio de correição parcial, no prazo de 10 dias da ciência do ato impugnado. Ações especiais. Número 1. Revisão criminal. Trata-se de ação privativa da defesa. Pode ser requerida a qualquer tempo, desde que presentes os seguintes requisitos legais. Letra A. Existência de uma sentença condenatória transitada em julgado. E letra B. Que tenha ocorrido erro de procedimento ou julgamento. O tribunal poderá reconhecer o direito a uma justa indenização, desde que requerida pelo interessado. A revisão está prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal e poderá ser requerida ainda que o réu tenha morrido, pois sua finalidade é a reparação de eventuais erros judiciários. Número 2. Habeas corpus. Está previsto nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal e também no artigo 5º, inciso 67 da Constituição. A finalidade do habeas corpus é tutelar o direito de locomoção, ou seja, as liberdades de ir, vir e permanecer. Será cabível quando a coação for ilegal, vale dizer, quando a hipótese se enquadrar no artigo 648 do Código de Processo Penal. A decisão de habeas corpus em segunda instância ou em tribunal superior poderá ser atacada por recurso ordinário constitucional. Concessão de ofício do HC. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 654, os juízes e os tribunais podem conceder habeas corpus de ofício, ou seja, sem a provocação da parte. Número 3. Mandado de segurança. Previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, o mandado de segurança é uma verdadeira ação constitucional de natureza civil que tutela direito líquido e certo não amparado por habeas corpus.
O prazo para impetração do mandado de segurança repressivo é de 120 dias a partir da ciência oficial do ato coator. O mandado de segurança será dirigido à autoridade imediatamente superior à autoridade coatora. Alterações recentes no Código de Processo Penal. Quero comentar agora algumas novidades no Código de Processo Penal. Vou mencionar só o assunto e a nova redação da respectiva norma legal. 1. Sobre a citação por hora certa. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo. 2. Sobre rejeição da denúncia ou queixa. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando 1. For manifestamente inepta. 2. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou 3. Faltar justa causa para o exercício da ação penal. 3. Sobre defesa preliminar. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. 4. Sobre alegações orais. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Número 5. Sobre pronúncia. Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Número 6. Sobre impronúncia. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Número 7. Sobre absolvição sumária. Artigo 415. O juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando 1. Provada a inexistência do fato. 2. Provado não ser ele autor ou partícipe do fato. 3. O fato não constituir infração penal. E 4. Demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 8ª novidade, sobre desclassificação. Artigo 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código e não for competente para o julgamento, o juiz remeterá os autos ao juiz que seja competente. Número 9. Sobre recursos. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. E última novidade, número 10, sobre desaforamento. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço,
ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. E agora vamos ouvir somente as musiquinhas. O inquérito é formal, sigiloso, inquisitorial, discricionário, preparatório. Sigiloso, inquisitorial, discricionário, preparatório. Sigiloso, inquisitorial. Na Polícia Civil, 10 dias para o indiciado preso, em 30 dias pro indiciado solto tem que concluir inquérito. Na Polícia Federal, 15 dias pro indiciado preso, e em 30 dias pro indiciado solto tem que concluir inquérito. No caso de entorpecentes, 30 dias pro acusado preso, e em 90 dias pro acusado solto tem que concluir inquérito. A peça inicial da ação penal pública é a denúncia. Em 5 dias pro indiciado preso e 15 dias para quem está solto. Mas na lei de entorpecentes e de imprensa, o prazo é de só 10 dias. Vamos relembrar os tipos de flagrante. Flagrante prorrogado, flagrante imperfeito e o perfeito. Flagrante presumido e flagrante preparado. A busca domiciliar será feita a qualquer hora por flagrante delito para prestar socorro, se o morador consentir, mas durante o dia, com ordem judicial, só será realizada das 6 às 18. Das 6 às 18. Então é isso. Qualquer dúvida ou sugestão, ou se precisar entrar em contato comigo, acesse o meu site www.sitedomasa.com.br. Obrigado, muito sucesso e um grande abraço do Masa. Tchau!